Oi, gente, finalmente de volta a esse canal, nesse verde, nessa natureza, para transmitir essa paz aí para vocês. Porque hoje nós não vamos falar de estudo, nem de matéria pesada. Hoje, como estamos no começo assim do ano, o ano letivo está chegando, as aulas estão chegando. Eu imagino que todo mundo já esteja assim com ansiedade ou com expectativa acerca das aulas. Então, eu separei em 13 dicas, conceitos que eu acho assim muito importantes para toda pessoa assim que é estudante, que quer focar, que quer ter disciplina, que quer se destacar. E eu espero que elas te ajudem para que você possa realmente chegar onde você quer. Então, bora lá para 13 diquinhas sobre como se tornar esse estudante muito destacado. A primeira dica é faça uma rotina, porque tudo começa quando você tem disciplina e organização. Então, saber o que você vai fazer a cada dia na semana é algo que vai te ajudar nesse processo de estudo para que você não se atrapalhe e para que você não acumule nada. A segunda dica é faça metas, ou seja, se planeja e deixe bem claro no papel o que você quer, o que você pretende atingir. Gente, quem não ama um jogo de celular, ficar jogando com os amigos, montar um squad, não tem nada melhor, né? Mas tem vezes que a gente passa tanto tempo dando espaço a isso que é necessário fazer algumas escolhas. Será que você não tem tantos aplicativos e foca sua atenção mais nisso? No lugar disso, tente equilibrar, pegar sua apostila ou seu livro e, sabe, comece a escrever, colocar as coisas em dia. Não fique nessa procrastinação a todo instante, porque muitas vezes a gente perde muito tempo e aí depois fica muita tarefa acumulada e, sabe, isso não é legal. Então, criar esse foco, focar mais nessa questão de vou fazer minhas tarefas logo e depois me divertir, vai ser algo que com certeza vai te ajudar muito mais a ser mais eficiente. A quarta dica é: estude as suas matérias todos os dias. Ou seja, todo dia quando você chegar da escola, você dá uma lidazinha no conteúdo, na sua apostila, no seu livro, e vai grifando, escrevendo as palavras-chave, fazendo uma síntese de ideias na sua cabeça. Porque quando você chegar no momento de estudar para a sua prova, você já vai ter muito mais embasamento. Isso vai te fazer poupar muito tempo. Então, é muito importante fazer isso. A quinta dica é construir a sua autoestima e a sua confiança. Isso é muito importante porque às vezes eu vejo as pessoas muito perdendo essa característica. Às vezes a gente não vai bem numa matéria, às vezes a gente está passando por uma situação familiar difícil ou por qualquer outra situação complicada. E aí, às vezes, o professor não explica a matéria tão bem, você acaba não entendendo. E aí vem aquele resultado que não te agrada muito. Mas eu acho que é importante saber que a gente não é só aquele resultado, a gente não é só aquela nota, e a gente pode ser muito mais do que isso, porque construir a nossa autoestima, construir a nossa confiança é nos reconhecermos, é sabermos que aquela prova, aquele exame, aquela coisa, aquele vestibular, ele é algo muito pequeno perto da nossa capacidade. E que a gente não é só aquilo, e que a gente não se define só aquilo. E nós somos assim tão jovens, então por que querer se cobrar tanto para ser algo que às vezes, muitas vezes, você faz um pensamento que é muito fora da sua realidade. Então, construir a autoestima, construir a confiança é algo assim para a vida, é algo para você chegar a uma prova mais confiante, é saber reconhecer as suas dificuldades, trabalhá-las e chegar a um momento sabendo superá-las. Então, eu espero que você possa, a partir desse vídeo, ou pelo menos a partir das suas vivências interpessoais, das suas vivências com seus amigos e com seus familiares, enxergar a vida com mais amor, sabendo se valorizar e sabendo que você é muito mais do que você pensa que é e que provavelmente existe alguma pessoa que se inspire em você e você nem sabe. Então, vamos olhar para dentro de nós mesmos.
A sexta dica é: torne o momento de estudo um momento agradável, porque muitas vezes a gente cria o pensamento de que estudar é algo cansativo e de que estudar é algo chato. Mas quando você vai para um ambiente que você se sente bem, utilizando uma roupa leve e colocando nesse ambiente coisas que você gosta, como por exemplo uma música, se você conseguir se concentrar, um incenso, uma vela cheirosa. Tudo isso deixa o ambiente ao seu redor mais agradável, sabe? Porque estudar não precisa ser algo necessariamente chato. Então, procure na sua casa um ambiente que você se sinta bem, um ambiente que se tenha um silêncio maior, um ambiente em que você consiga realmente focar, se concentrar e ler realmente aquele conteúdo, resolver os exercícios. A próxima dica é: relacione o seu estudo às situações práticas. E eu acho que essa dica pode ser principalmente aplicada aos conteúdos de ciência. Por exemplo, por que que as plantas, na verdade, a maioria delas são verdes? Por conta do pigmento clorofila. Então, olha que bacana. Você já aplica um conceito da biologia na sua vida. Ou, por exemplo, por que que a maçã é vermelha? Por conta dos carotenoides, um tipo de lipídio que... E o que são lipídios? São óleos e gorduras que, claro, tem várias classificações. Outra coisa que a gente vê muito na atualidade é a crise climática. E às vezes o pessoal fica falando assim: nossa, mas as plantas não gostam de consumir carbono, então não seria benéfico a elas que as indústrias soltassem bastante emissão de carbono? Mas na verdade, quando a emissão está demais, elas tendem a se fechar. Então será que realmente vai fazer um bem tão bom assim as emissões de carbono à natureza? Até porque, por exemplo, as emissões fazem com que o risco de queimadas fique mais fácil. E isso a gente pode ver, por exemplo, na questão do ecossistema pantanal, que é um ambiente que toda hora a gente vê saindo a notícia de, por exemplo, Pantanal pegou fogo e vários famosos se engajando. Então, aplicar situações do dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, é algo muito bacana e que pode tornar o estudo algo mais interessante. As próximas dicas, gente, têm a ver com cuidar da saúde mental e não se comparar. Ou seja, cuide de sua saúde e não se comparem. E eu acho que essas dicas têm muito a ver com aquela de se valorizar, ter autoconfiança. Porque assim, para você que está estudando muito, tá assim toda hora muito frenético nos estudos, é importante também fazer um momento de descontração, sair com os amigos, sabe? Não fica tão neurótico assim, neurático, não sei como se fala, mas enfim, não fica tão vidrado, porque às vezes talvez isso pode te fazer ter uma ansiedade e, enfim, talvez você às vezes pode se sentir culpado por não estar estudando a todo instante, mas é importante também fazer esse momento de descanso e não se comparar, por conta que a trajetória de cada um é diferente. Cada um tem uma história diferente, cada um tem experiências diferentes e cada um é um ser diferente. Então é muito injusto você fazer isso consigo mesmo, sabe? Ficar se comparando com um menino que passou em medicina aos 16, mas ele teve uma história diferente, ele teve uma preparação diferente. Coisas que, sabe, não dá pra você se comparar com alguém que não tem nada a ver com você e que muitas vezes não corresponde à sua realidade. Principalmente quando se fala dessa questão da realidade da escola particular e da realidade da escola pública. Então é importante que você cuide da sua saúde, cuide do seu físico, sabe? Cuidando do seu corpo que ele vai poder oferecer energia para você. E também não se comparar. Seja você mesmo, seja autêntico, se divirta estudando, não se prenda eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser como essa pessoa, eu tenho que ser como meu pai, eu tenho que ser como meu tio. Não! Você tem que ser do jeito que você é, você tem que gostar do que você faz. E provavelmente eu acredito que aos poucos você vai tendo mais gosto por certos assuntos que você gosta. Por exemplo, história, geografia, pode ser que você seja mais de humanas. Pode ser que você seja mais de linguagens, pode ser, enfim, há uma variedade de coisas. Então não vamos nos limitar a um padrão de inteligência. Não, eu só sou inteligente se eu passar em medicina, engenharia ou direito. Por
quê? Será que eu também não sou inteligente se eu for um contador, se eu for um desenhista, se eu for um pintor? Por que que nisso a gente também não enxerga genialidade, assim como a gente enxerga na profissão de um médico? Ou, por exemplo, um professor. Olha o que os professores fazem com a vida das pessoas, eles mudam, fazem com que o aluno se interesse, explicam bem, trazem didática. Então, tudo é válido, contanto que você una a sua alma, a sua mente, o seu coração, seja você mesmo. Agora, gente, nós vamos para o Mega Combo, 3 diquinhas de uma vez. A primeira é ler e escrever semanalmente. Por quê? Porque quando você está lendo e escrevendo, você está desenvolvendo diversas habilidades. Você está desenvolvendo a sua imaginação, você está desenvolvendo a sua própria opinião acerca das coisas. Você está desenvolvendo seu pensamento crítico, como eu disse, né? Sua opinião. Você está desenvolvendo sua habilidade de escrita. Então, ler e escrever semanalmente, pelo menos para mim, no ano passado, quando eu estava no 9º ano, foi algo muito importante. Porque foi o ano que eu fiz o meu primeiro Enem e eu não me sentia assim despreparado. Foram em volta de umas 20 redações que eu escrevi. E desde julho do ano passado, de julho a novembro, mais ou menos, que eu fiz uma redação por semana. Uma redação por semana era a minha meta. Às vezes eu não bati essa meta, mas como eu disse, eu não me cobrava tanto. Porque depois eu compensava em outra semana com 2, 3 redações. E aí, isso foi muito importante para minha preparação. Ler muito, escrever muito. E não necessariamente você precisa estar toda hora lendo milhares de livros, sabe? Você não precisa ler 40 livros em um ano. Mas se você conseguir ler um livro ou outro, isso já vai ser muito bacana. Então, sabe, pega o seu bloquinho de redação e metralha, porque eu tenho certeza de que um resultado bom virá. Próxima dica é: selecione na semana momentos de descanso. Por quê? Porque essa tem muito a ver com as dicas passadas. Elas meio que todas se interligam. Porque assim, como eu já disse, não adianta ficar morrendo de estudar e aquela coisa, aquele desespero, se você também não pega um pouco do seu tempo e foca em si mesmo. Então sai com a família, comer uma comida gostosa, fazer não sei, um banho de piscina, um churrasco, passear com o seu animal de estimação. Tudo isso é muito legal, inclua isso na sua rotina. Faça com que você, ao passo que, claro, você também vai se dedicar muito, estudar muito, também passe por uma vida divertida, por uma vida assim, com propósito, uma vida mais alegre. Porque só ficar enfurnado dentro de um quarto estudando, eu acho que tem que ter uma hora que você também tem que se sobressair disso e se divertir. E a terceira dica é: comemore suas conquistas. E isso também tem a ver com se valorizar, com construir a sua autoestima. Porque às vezes, por exemplo, vamos dizer que eu sou um aluno que tira 5, 4, 6, e aí eu tô tentando tirar um 10 em física, não sei. E aí eu tiro um 8,5, aí eu olho para aquilo e falo assim: nossa, mas nem foi o que eu queria. Mas olha isso, você sair de um 5 para um 8,5 já é algo muito grande. Então, valorizar suas conquistas não precisa ser necessariamente algo grandioso, mas valorizar o que você tem feito a cada dia. Porque se você está seguindo sua rotina, se você está tendo disciplina, se você está tendo foco e clareza no seu objetivo, comemore aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu acho que a nossa vida começa a ficar muito mais feliz, muito mais positiva, quando a gente começa a agradecer pelas coisas que estão nos acontecendo. Se você comeu comida gostosa, fala assim: meu Deus, ou não sei qual a sua religião, meu Deus, obrigado por essa comida, foi tão bom esse rolê, foi tão bom isso, sabe? Eu acho isso muito importante. Claro que também você não precisa ficar numa positividade tóxica de, por exemplo, tudo é positivo, cair no bueiro e isso é positivo. Porque isso também não é saudável. Mas é saudável você estar comemorando o que você está fazendo. Porque se você está batalhando para aquilo acontecer, comemore os frutos daquilo. Então, vamos agora para a última diquinha. E agora, gente, chegamos à última dica desse vídeo, que eu espero que vocês estejam gostando até aqui. A última dica, pessoal, procure novas alternativas de estudo, sabe?
Seja curioso, não se resuma somente à explicação do seu professor na sala de aula. E hoje em dia, com o avanço cada vez maior da internet, a gente tem muita possibilidade de pesquisar na internet, de ver canais, tais como o meu, por exemplo, ou como o da Débora Ladim, do professor Noslen, da professora Pamba, sabe? Existem tantos professores maravilhosos que você pode estar procurando e que podem agregar mais valores, mais curiosidades e mais saberes a você. Então, está sempre se reinventando nesse sentido de estudar, não se prendendo somente àquele método de ouvir o professor falar e tá, é só isso? Não, não é só isso. Seja curioso, faça perguntas, procure, pesquise, ser estudante. Eu gosto de fazer essa metáfora que é também como ser um cientista. Porque você está constantemente pesquisando, aprendendo, questionando por que que isso é assim, por que que não é assim, por que que a maçã tem um formato tal, por que que a Revolução Francesa foi assim, mas quem é que foi Robespierre, sabe? Faça perguntas, seja curioso, pesquise e vá para novas maneiras. Por exemplo, se você está não conseguindo ter muito êxito no estudo de uma certa maneira que você está estudando, procure novas formas. Será que você gosta mais de imagem? Será que você gosta mais de videoaula? Será que você gosta mais de, não sei, ouvir um seu colega explicando? Então, tudo é válido contanto que você esteja adquirindo conhecimento. E finalmente chegamos ao final desse vídeo. E eu quero agradecer você que ficou até aqui. E também pedir para que você se inscreva, deixe o like, ative os sininhos, porque assim você pode estar valorizando o meu conteúdo e fazendo com que o YouTube o propague. Então, muito obrigado pela presença de todos. Amei estar compartilhando isso com vocês. Espero que pelo menos alguma coisa vocês possam ter aprendido, que pelo menos uma coisa possa ter ajudado vocês. E é isso, um beijo para vocês, um abraço para vocês. Feliz 2024. Tenho certeza de que neste ano, como estudante, vocês vão arrasar.